Olá, tô super feliz agora de cenário novo, que a gente vai começar mais um episódio do nosso podcast Med Life. E hoje, gente, é um convidado muito especial, porque além dele ser médico, ele também é o nosso diretor médico, diretor da Caveu. Então, vou apresentar para vocês o Doc, conhecido como Doc, mas na verdade o nome dele é Pedro. Rosolin, não Rolenberger. É que eu já perguntei, eu não sei pronunciar o sobrenome, então tem que perguntar. Pedro Rosolin, nosso carinhosamente apelidado Doc. Muito obrigada pela sua presença. Mandinha, obrigado Seja pelo convite. muito bem-vindo. Você foi intimado, você não pode nem falar que você foi convidado, você foi intimado a estar aqui. E eu vim aqui para preservar a minha integridade, mas não tem problema. Espero que você não esteja se sentindo ameaçado por mim, mas vamos lá. São tantas perguntas que eu acho que assim, essa aqui é só a parte 1, tudo bem? Se precisar, a gente estende mais um dia, vem outra vez. Eu faço força, eu falo muito pouco. Pouco, né? Eu também. Muito pouco. Mas eu, segundo a Vitória, que trabalha com a gente lá, ela fala que eu falo muito pouco. Entendi. Mas vamos lá. Bora lá. Às vezes forem necessários. Eu queria que você contasse um pouco para as pessoas, primeiro, um pouco da sua trajetória. Você é cirurgião, você é urologista, já operou muita criança também. Então, conta pra gente um pouquinho de como foi essa trajetória na medicina. Tá. Bom, a princípio não queria fazer medicina, nem pensava em fazer medicina, embora eu tenha na família, meu bisavô era médico na Itália, né, era cirurgião. Quer dizer, era tudo, naquela época não tinha diferença. E os meus tios falavam muito disso, os meus primos mais velhos já enveredaram pela carreira médica. Mas eu tinha um outro primo que eu gostava muito, que era piloto de avião da Força Aérea, então para mim era avião, queria ser, aquilo era emocionante e tal. E tinha um outro tio que era bombeiro, eu queria ser bombeiro, eu nem pensava em medicina. Bom, na hora de fazer o cursinho, eu falei, quer saber, eu vou fazer medicina. E aí mudei, pivotei e entrei na faculdade, enfim, cursei meus anos, eu formei na PUC, lá em Sorocaba. E durante o curso médico, a dúvida de todo estudante de medicina, o que eu vou fazer? Não, primeiro o que eu tô fazendo aqui, né? Exato. Essa é a primeira dúvida, porque é um parto entrar, depois você fica, por que eu fiz isso com a minha vida? Exato. Aí você vai pro esporte, né? Você vai praticar, você fala, bom, pelo menos eu encontrei algum motivo. Mas é legal, a gente vai criando amizades, né? Vai forjando amizades que vão perdurar para a vida inteira, porque a gente entra muito cedo na faculdade, né? A gente está em formação não vou dizer da nossa personalidade, mas de muita parte daquilo que a gente está construindo para ser o resto da vida. E as pessoas que participam desse momento na vida da gente, de uma maneira ou de outra, elas ficam gravadas ali. Com certeza. Né? Enfim, ali você vai amadurecendo, criando laços, vai se conhecendo. Então eu lembro no meio do curso, terceiro, quarto ano, eu passava mal no pronto-socorro, ver aquele pessoal berrando, com corte, isso. Eu falei, ixi, achei que fosse fazer cirurgia, não vai ser o caso. Eu vou fazer clínica, mas eu falava, meu Deus do céu, eu não vou aguentar ficar só conversando, eu preciso mexer com alguma coisa, né? Eu falo que clínica é tipo discutir se vai entrar com metoprolol ou propanolol, é tudo a mesma coisa, tudo a mesma coisa. Mas vamos discutir se a filtração glomerular dele é 25 ou 26. Exato. Eu não gosto também, nada contra. Tem gente, graças a Deus, que tem pessoas que gostam de fazer isso, né? Mas aí eu comecei a acompanhar o meu primo, que era GO, ginecologista, e entrei nas cirurgias, falava, não queria ver muito sangue, mas imaginei entrar nas cesáreas. Eu falava, gente, isso aqui é uma violência, o que é isso que está acontecendo aqui? Sai de nenê chorando, e a mãe chorando, e tudo aquele negócio. Eu falei, bom, eu sei que eu não quero fazer ginecologia, mas eu gosto da cirurgia. Por aí foi. Entrei, logo que me formei, entrei em cirurgia geral, né? Fiz a residência em cirurgia geral. E aí foi bastante impactante, porque a cirurgia geral, e eu entrei no serviço público, né? No hospital lá do Tatuapé, o hospital de referência da Zona Leste. Então era em uma época que cinto de segurança não era lei, bebida alcoólica ainda não tinha bafômetro, né? Não tinha nada. Tinha assim, prêmio por beber mais e dirigir depois. Então a gente pegava de tudo que era acidente. Então é um aprendizado tremendo para a vida. Deixa eu te fazer uma pergunta dessa época da residência de cirurgia. Quantas horas semana você fazia?
assim, a gente dava 1 a 2 plantões por semana curriculares da residência, mas assim, tinha que chegar, a lei lá era a seguinte, eu tinha que chegar antes do R2 e tinha que sair depois do R2. Tá. Uma estimativa. Você chegava mais ou menos Eu que hora? chegava mais ou menos 6h30 para começar a coisa antes dele chegar, deixar pronto, porque senão ele não me deixava operar. Uhum. E eu saía às 7, 8 da noite. Então, umas 11, 12 horas dia, todo dia, segunda? Todo dia. Domingo a domingo? Eventualmente eu dava plantão de fim de semana da Pra ganhar residência. Não, da residência no R1. Tá. No R1 porque era bem puxado. Aí no R2 eu entrei, aí eu prestei um concurso no resgate. Tá. E aí eu comecei no R2 a dar, mas eu era o R2, né? Então tinha mais tempo, aí eu comecei a dar plantão. Eu te pergunto isso, assim, porque eu sinto que tem muito uma discussão hoje em dia sobre carga horária, né? Eu acho que é uma discussão super válida que pesa aí carga horária com saúde mental, né? A gente tem conversado muito mais sobre isso na residência. E a residência de cirurgia é uma residência que tende a ter uma carga horária mais expressiva. E eu gostaria muito de saber sua opinião, assim, sobre o quanto que essa carga horária, ela é necessária ou não? Ela é dispensável? Porque eu já ouvi muitos lados, assim, né? Eu gosto muito de ouvir as pessoas falando sobre isso. Eu nunca vou passar por isso. Se Deus quiser, vou fazer uma especialidade que não vou precisar, mas... Não. Mas assim, eu gosto de ouvir porque eu acho que tem gente que fala, não, tem coisa que eu só aprendi porque eu tava lá fora do horário. E porque eu fui o primeiro a chegar e o último a ir embora. E tem gente que fala, cara, até posso aprender algumas coisas, mas o meu bem-estar me vale mais. Então eu não sou a favor de ficar tanto tempo lá. Eu queria saber um pouco sua opinião sobre isso. Sei que é meio polêmico. Não, sabe que é polêmico quando a gente tenta misturar as visões de gerações diferentes achando que é a mesma coisa. Total. Eu sou de uma geração, e eu costumo dizer, a geração era da ética do dever, sabe? Então a gente tinha que ir lá, eu tinha que ir porque tinha que ir, porque o R2 era o mais velho, eu tinha que respeitar, assim como eu respeitava o chefe, isso, aquilo e tal. O meu bem-estar mental, vem depois de eu fazer tudo na semana. Aí eu tô doente, eu tô dormindo, então eu tô tendo bem-estar mental enquanto eu tô dormindo. 2 horas, não tem problema, mas tá lá. Então isso, a gente sofria em silêncio porque era a ética do dever. E isso, com o tempo, com a mudança das gerações, foi trocado por uma ética do prazer. E não entenda prazer como uma coisa... Bem-estar, alguma coisa que tem sentido, né? E é que eu acho que as pessoas têm que procurar de fato. Então, eu sempre acho que os extremos, eles não contemplam aquilo que traz felicidade. Alguma coisa no meio. Então, não precisa passar a semana inteira naquele regime absurdamente prejudicial para a saúde também, porque a gente acaba não sendo um bom médico para o paciente. Concordo. A gente acaba não desempenhando e dando o nosso melhor, por exemplo, num procedimento cirúrgico, porque você está cansado. Mas também não precisa ser um regime que você não seja desafiado, que você não seja incomodado com aquele trabalho do dia a dia, com aquela coisa que vai fazer você chegar em casa e abrir o livro e falar, cara, isso aqui amanhã alguém vai me cobrar. Então, eu acho que tudo isso precisa ser colocado, né? Os extremos precisam ser equilibrados aqui no meio, para que a gente sim seja sempre um pouquinho desafiado. Eu acho que isso faz parte da vida. Tá? A falta disso traz um comportamento que vai fazer mal para o paciente no futuro, que a gente vai deixar de dar aquele a mais. Tá. Mas o exagero disso também vai trazer um ponto negativo. Você sofreu muito em silêncio nessa época da residência de cirurgia ainda? Olha, sim. Boa pergunta. Eu sofri em silêncio, mas era um silêncio comunitário. Todos os R1s, estavam sofrendo. A gente ficava em silêncio na frente de todo mundo. Depois, em grupo, vamos beber para falar mal dos R2, dos chefes, tudo. E era o momento da gente poder... Tá. Enfim, para poder realmente colocar aquilo. E quando você tá no mesmo barco, tomando chicotada, mas você tá junto com todo mundo, parece que fica mais gostoso a chicotada. Então, é legal. E mais uma vez, você cria laços também com as pessoas, né? Então, tudo traz, no momento, alguma coisa ruim, mas depois a gente vai ficando... Você vai ficando mais calejado, né? Eu não me arrependo de nada que eu
que eu passei. Também não culpo nada. Grandes pessoas que passaram, que foram meus superiores lá, são meus amigos até hoje. Eu tenho padrinho de casamento, sou padrinho de casamento de outro. Então, assim, não é uma coisa que marcou. Claro, existe o limiar do respeito à pessoa humana, né? Isso a gente tem que preservar, independente de ser chefe ou não. Então, eu acho que isso é importante. Com certeza. Dos dois lados. Com certeza. E, felizmente, na minha época, eu nunca tive alguma coisa que ultrapassasse os limites do respeito. Então, por isso que eu nutro uma amizade ainda por todas essas pessoas. Passou sem traumas, né? Passou ileso. Passei sem traumas. O trauma foi de dia a dia, né? Daquilo que a gente encontra, dos desafios. Mas o sofrimento que edificou, né? Edifica. E a pessoa... Edifica. Desculpa, quis perguntar sobre isso, mas pode continuar da sua trajetória aí. Daí, bom, daí E aí a nova dúvida que a gente tinha no final da faculdade, no final da residência, o que eu vou fazer? Qual é a sua? Eu acompanhava os R3 meus que já estavam no R1 de plástica, eles eram R2, estavam no R1 de plástica, para ver se eu gostava de plástica. Eu gostava de cirurgia plástica, gostava. Eu acompanhava um preceptor, um chefe da residência que fazia cirurgia pediátrica, então a gente fazia aqueles casos de lábio leporino, fenda palatina, casos malformação. Super bem complicados, gostava, orelha abana, então ele fazia também uma parte plástica nas crianças, parte uroinfantil. E eu gostava muito de criança, né? Talvez por continuar sendo um pouco uma. Mas eu, claro, não previ o downside disso, né? Eu falei, vou fazer residência de cirurgia pediátrica, entrei na cirurgia pediátrica. E aí a gente vê que você tem que lidar com os pais. Eu sempre falo isso. Gostar de criança não é igual a gostar de pediatria. Não. A pediatria contempla... O papel principal da pediatria é você saber comunicar com a família, eu acho. Assim, não sei se o principal, mas é um ponto extremamente delicado e importante da profissão. Você tem desafios que são ímpares, porque você cuidar do paciente adulto, da saúde dele, e você lidar com as nuances emocionais que ele vai apresentar durante o tratamento, durante as notícias que a gente dá, tudo é uma coisa. Agora, você lidar com os pais em função de uma doença do filho ou da filha, é uma coisa... precisa ter uma habilidade grande, porque muitas vezes envolve a relação familiar do pai e da mãe. Expectativa também, né? Expectativas. Você precisa... Olha, você precisa ser um diplomata. Você precisa ser um diplomata. É um desafio muito grande. Eu admiro muito meus colegas pediatras e cirurgiões pediátricos, neonatologistas, enfim, todos eles, porque e isso tem ficado mais difícil, né? Com certeza. Mais difícil. Com a maneira então, eu falei, gente, não vai rolar isso aí. Né? Aí largou. Tchau pra pediatria. Eu tinha um preceptor da pediátrica, ele falou, o que você tá fazendo aqui? Olha a minha vida. Você fez o quê? Um ano de pediátrica. Um ano de cirurgia pediátrica. Cirurgia pediátrica, já tinha feito terminada geral. Uhum. Aí eu falei, quer saber, eu vou... E eu gostava de uro, ele via que eu gostava de uro, da parte de uro. A CIP tem muita uro, né? Tem. Você faz muita coisa de uro na CIP, né? E aí eu falei, quer saber, eu vou prestar. Aí eu acabei me enveredando pra urologia, entrei na residência, falei, aí eu me encontrei ali, né? E aí uma dúvida que todo mundo pergunta, né? Assim, a gente recebe muitas perguntas do pessoal que tá formando agora. Como é o mercado disso? Como é o mercado da urologia, Doc? Hoje. É bom, comparado a outras especialidades, eu acho assim. São Paulo, se você for ver, ele tá saturado em todas as especialidades. Vai piorar. Mas eu tenho uma crença que nenhum mercado está saturado o suficiente que ele não possa receber pessoas muito boas. Concordo plenamente. Então, eu gosto de falar, né? Eu falo assim, gente, o mundo tá cheio de nota 7. Um ou outro tem nota 8. 9, 10. Poucos. E você vê as pessoas que se desafiam logo no começo. Agora não mais, mas passavam residentes comigo. E a gente conseguia definir, você falava, essa pessoa ela vai longe, né? Porque o comportamento é diferente. Então, quando a gente fala dos horários da residência, eram pessoas que invariavelmente elas estavam dispostas a dedicar um pouco mais do seu tempo de vida pessoal
para poder agregar alguma coisa a mais ao seu conhecimento médico, mesmo que isso gere um sacrifício para ela. Ela não pensava 2 vezes. E ela saía satisfeita. Então são pessoas que a gente, como preceptor da residência, por exemplo, dava muito prazer. E você também dava muito mais. Você falava, essa pessoa tá ávida, era uma esponjinha. Você sabe que esses dias eu tava numa palestra do Pondé, filósofo Pondé, e ele falou que nunca se viu uma geração tão desinteressada, né? E eu sei disso porque, assim, eu acabei de ser interna, então... Eu sei, e é uma autocrítica também, né? A gente é muito desinteressado, aquela coisa de sempre querer ir embora. E aí, agora você falando dos residentes, me vem muito isso na cabeça, né? É difícil você encontrar uma pessoa que realmente está disposta a ficar um pouco a mais, a dar um pouco mais de si, a não cumprir aquilo que foi pré-determinado, a superar aquilo. Então, acho que quando a gente fala de mercado, eu concordo plenamente com o que você está falando, porque e para mim tá 100% ligado com o quanto essa pessoa se interessa pelo que ela tá fazendo, né? Mas sabe que talvez a gente tivesse que fazer uma publicação disso, né? Eu já anota aí, hein? De bate pronto, eu consigo te dizer as pessoas que mais me marcaram, os residentes que passaram, que me marcaram. Quero saber. Eram pessoas que tiveram uma história de entrada na faculdade, de permanência na faculdade, principalmente faculdades que precisavam ser pagas, e de história de vida muito difícil. E essas pessoas, e o sofrimento forja caráter e personalidade que enfrenta as coisas com mais facilidade. Cara, eu acho esse tema interessantíssimo, assim, porque eu vejo muito isso na minha vida, né? O meu pai veio do zero e construiu ali a vida dele, né? E ele me fala muito isso, né? E é um desafio quando você tá criando um ser humano já com uma condição financeira melhor, você estimular ele a buscar as mesmas coisas que uma pessoa que conquistou tudo sozinha tá buscando, né? Então, difícil. É muito difícil, porque os pais, né? A mãe e o pai, eles querem proporcionar um conforto que talvez eles não tivessem. E é muito difícil você analisar. Eu não sou pai, mas eu vou dizer pelos meus pais e vou dizer pelas minhas irmãs que têm filhos. É muito difícil você enxergar esse limite de você proporcionar um desafio para o seu filho, ou proporcionar o sofrimento que você teve para o seu filho. E aí gera um pouco de culpa. A sociedade, ela está construindo. Veja, a geração de hoje, ela não o mundo está criando isso. Né? Muito porque os pais sofreram demais, então os baby boomers sofreram muito, pegaram pós-guerra e foram extremamente enérgicos, os pais foram extremamente enérgicos e eles falaram, gente, meu filho não vai querer ter isso, né? E aí veio uma geração que falou, não, eu vou tranquilizar, eu vou dar essa vida para eles bem tranquilas que eu não tive. E isso vai se perpetuando. Então quando você fala às vezes o desinteresse da geração, é porque a vida tá fácil. A humanidade hoje, se pegar... Gente, 50 anos atrás, você vai para Dubai, um cara de 50 anos, ele vivia debaixo de uma tenda na areia. Não tinha nada daquilo lá. Tá? E 50 anos nos outros países aqui do Ocidente, a gente tinha outra realidade. E eu acho que essa falta de desafio, ela também ela faz com que as pessoas não desenvolvam a resiliência, né? Que também é tão importante para o médico, né? Essa capacidade. E aí eu acho que isso entra também numa questão que é assim, as pessoas elas se formam, elas têm expectativas gigantescas do mercado, né? Que até foi a minha pergunta para você. E aí é a primeira frustração, porque daí o mercado não é lindo e maravilhoso, né? Não. Ele demanda o teu esforço, né? O teu sucesso, ele tá quase que sempre, não sempre porque existem exceções, mas quase que sempre ele tá ligado com o teu desempenho, né? E aí, enfim, é aquela coisa de que a gente foi acreditar, a gente foi guiado a acreditar que que nós somos, né, os melhores do mundo em tudo, e aí chega uma hora que você fala, não, tipo, eu não sou o melhor de tudo, né? E é uma boa conclusão, né? É bom a gente saber que você... Enfim, você sai como você entra, o R1, ele entra no R1, aliás, ele é 6º ano, você se acha Deus. Verdade. Aí você entra no R1, você tem aquele downgrade de vida, que você tem o R Deus, tem o R2, tem todos lá, e você volta a ser a fina flor da titica, lá embaixo, de novo. E aí, eu fui 3 vezes R1. Eu fui R1
de amigo de residência. Ele foi meu R2, ele foi R2 comigo na geral, como eu fiquei um ano na pediátrica, depois eu entrei na Uro com ele, ele era meu R2. Tá. Mas é bom, você te dá couro, te dá um pouco de humildade, você bate, você apanha. Eu acho que essas experiências que estão faltando um pouquinho hoje no mundo, porque de fato tá fácil. Então você falou da resiliência, ela é importante para a profissão médica, ela é importante para a nossa vida, ela é importante para tudo. Concordo. Ela é importante para as relações, né? Então assim, se você escolhe, por exemplo, ficar com uma pessoa, o ideal, quando todo mundo pensa isso, não, escolha a pessoa, escolhi seu noivo, né? É ficar, eu quero viver junto, né? E as dificuldades virão e elas permanecerão. Mas hoje ninguém está disposto a passar muita dificuldade. Eu troco. Tá fácil o mundo. Eu fico para lá, eu troco disso, eu troco daquilo, troco de carro, troco de emprego. Troco né? de emprego. Da hora. Entendeu? Então... Ou seja, o mercado não está saturado. Você que não é bom o suficiente. Tô brincando. Mas talvez. Fica a reflexão, leva pra terapia, conversa, vai que. Seja né? bom. Vai que. Melhore, às vezes. E assim, o pessoal fala, eu vou tentar, não tente. Então, se for tentar, não comece. Seja bom. Vai ser, vai dar. Já tem que mudar o mindset, né? Vai. Beleza. E aí, bom, fez a urologia. Fez a urologia e caiu pra vida. Caiu pra vida. Qual foi a vida? A vida, como eu falei, eu já tinha 2 anos, 3 anos antes, já estava no resgate, como médico, dava plantão lá na rua, no bombeiro, tudo. Então aquela vontade de ser bombeiro, tudo aquilo lá. Não, mas conta um pouco dessa época de resgate, porque, gente, isso é muito legal. Conta os resgates aéreos. Então, eu fiquei 22 anos lá, né? Eu fiquei os 10 primeiros anos eu dava plantão. Aí eu fui agregando algumas funções ali, eu passei para diretor do serviço depois desses 10 anos, então aí você tinha outras atribuições que eram muito mais administrativas, tudo. E confesso, eu fazia porque eu amava o sistema, o serviço, porque a gente presta a assistência na rua, fora do ambiente hospitalar. Então, se o paciente ele é vulnerável dentro do hospital, ele é hiper vulnerável na rua. E não importa grau o quanto ele tem de dinheiro, né? A sua classe social, econômica, enfim, não importa nada. Ele é um ser humano na sua essência. E é assim que a gente tem que enxergar. Pode ser uma vítima de um acidente automobilístico que acabou de assaltar um banco. Ele é paciente. Exatamente. Né? O julgamento tem que ser... Não Você tem que existir naquele momento. De julgamento. Exatamente. Claro que a urgência, o caos, ele ajuda muito nisso, né? Porque você não tem tempo de fazer um pré-julgamento. Você tem que estudar a cena quando você chega. Então é muito legal que você começa a se treinar para você saber a cena, você vê a freada, quanto foi, você vai ver o impacto, ver como é que foi o carro, você começa já a ficar pensando a que tipo de lesão esse paciente pode ter. Uhum. Então, assim, foi um aprendizado absurdo que eu tive. Médico, né? E principalmente, porque aí é um serviço que não é para qualquer um. Porque você tem que saber realmente gerenciar. É guerra. Eu tenho um traço que eu adoro essa dopamina. Então, assim, quando tá o caos, eu consigo ficar absolutamente tranquilo. Abaixo o tom de voz e tento trazer a equipe. E lá a gente trabalha em equipe, que é o médico, o enfermeiro, o bombeiro auxiliar e o motorista do bombeiro. Todos ajudam. E assim, eu não preciso gerar mais caos. Eu não posso gerar mais estresse naquele ambiente. Uhum. Eu tenho que ser fator de calma. E é engraçado, porque no começo você fica ansioso e as pessoas, os outros bombeiros que estão lá, que estão para cortar o carro, que estão para preservar o local, que estão para, enfim, se eventualmente tiver incêndio, eles estão lá, o pessoal do salvamento e do incêndio. E eles ficam olhando para você. Porque tem paciente, se o médico está lá, eles falam, beleza. Se você demonstrar insegurança, tudo, e você olha isso no olho deles. E se você demonstra segurança, tudo... A condução de equipe é muito diferente. Mas isso é um treinamento e assim, não tem livro, não tem curso. Que ensina. Quando você chega lá... Então, eu fui em queda de avião, os aviões da TAM, explosão do Shopping de Osasco, desabamento da Igreja Renascer, Mamonas Assassinas, sei lá, fui em todos esses... Várias catástrofes. E quando você chega...
é o caos. E o caos é um desastre, o desastre por definição é quando a capacidade de atendimento ela é suplantada pelo número de vítimas. E aí você tem que organizar aquilo, então você organiza a entrada de recursos, saída dos pacientes, você organiza o posto de atendimento, então você tem a zona verde, amarela, verde, tudo. Existe, claro, uma técnica para tudo isso. Mas e a tua tendência, como se você é o coordenador daquela ocorrência, a primeira coisa é você colocar a luva e ir lá atender. Esse é a pior atitude do mundo, porque você se está coordenando ali, você é o único que não pode pôr a mão. Quando houve aquele atentado na Espanha, a bomba, que foi em Madrid, foi em vários pontos da Espanha, e de Madrid principalmente, atentado à bomba, acho que foi 2011, 2012, alguma coisa assim. Acho que eu ainda era uma criança. E aquilo lá foi um problemaço, porque foi muito próximo do coordenador daquele sistema de atendimento pré-hospitalar de lá da cidade de Madrid. Ele foi para o atendimento, porque foi do lado, tudo. Só que tinha tanta vítima e ele não estava no posto dele para chamar reforço de outros lugares da cidade. Então acabou prejudicando muita gente, porque não tinha recurso para atender, porque o recurso para atender estava esperando ser chamado. Então, enfim, você tem uma série, por isso que eu falo, foi uma experiência de vida realmente. E quando o seu elástico estica muito para o que é desgraça, tem um outro perigo, porque você começa a analisar o resto. Isso é um perigo. Você recrudesce. Então você precisa se policiar, e o médico no geral precisa se policiar muito isso. Concordo plenamente. Porque a gente começa a perder a nossa empatia. Ela começa a ser engolida por aquele senso prático de apenas salvar a vida quando a vida está realmente no seu limite. E medicina não é isso. Não é. E você acha que então o maior aprendizado foi em relação a essa capacidade de facilitar, de ser um facilitador, assim, de ser uma... Não sei nem se eu posso dizer liderança, porque eu acho que às vezes... Acho que é uma liderança, mas sem esse teor de hierarquia, né? Mas uma questão de coordenação, de cuidado. Você, claro, tem que ter... E a gente estava dentro do ambiente militar, a gente ficava junto com o bombeiro no quartel, junto com a polícia no helicóptero. Então, você precisa ter hierarquia, né? O ambiente militar. Agora, o resgate, ele acabou tendo... Apesar de sermos todos civis, mas a gente tinha uma correlação de hierarquia junto com a polícia, né? Então, se eu sou o chefe do serviço, eu vou ter uma correlação ali com o chefe de determinada unidade, que é o coronel, isso aqui. As suas relações ali institucionais. Não sabia. Mas existe essa hierarquia, não para você se sobrepor ao ato médico do colega. Ele vai fazer aquilo, ele vai responder por aquilo. Mas sim, se a gente levar em consideração que é ser líder, o líder é um servidor. Ele é um facilitador. Isso. Ele não é o executor. Tampouco ele está lá para levar os louros, né? Ele vai agregar quando ele tiver esse papel, ele executar esse papel de bem servir. E aí você vai servir a todos os atores que vão participar daquilo lá. Isso é bem legal você aprender, e principalmente lidar com seus pares. Lidar com o médico não é fácil, nós somos... Equipe no geral, né? Eu acho que é um desafio. Aí você tem os enfermeiros, nossos enfermeiros altamente capacitados, então era gente muito boa. Então, assim, não tem hierarquia que consiga suplantar a ausência de uma boa explicação. Concordo. Porque as pessoas vão te questionar. Então, você sabe explicar muito bem o porquê está fazendo as coisas, as pessoas não vão te respeitar. Elas vão embora. E era um serviço público. E a gente conseguia fazer com que as pessoas trabalhassem até mais o seu horário. Quantas vezes eu estava no quartel, então era das 7 às 7 o plantão, das 7 da noite ou das 7 da manhã até as 7 da manhã. Às 6h55 tinha uma ocorrência, lá para Caixa Prego, para outro lugar da cidade. E aí, bora. E às vezes o colega estava chegando. Mas não dava para esperar, né? Não, ele entrava junto e os dois. Eu não queria ir embora. Ele não queria que eu fosse sem ele, ele vinha. Então era muito legal, porque tudo isso a gente chamava, o pessoal era vibrador. Né? E aí foi aí que a administração entrou na sua vida? Você falou que você começou aí a tomar algumas funções administrativas. Sim. E aí que foi aí que caminho entrou. Foi um caminho engraçado. Assim, eu sempre fui. Eu fui presidente da Atlética, fui da comissão de formatura, sempre arrumava coisa para me enrolar, né? Então, chegando lá, precisa fazer escala, a coisa foi indo até, precisa ir numa reunião, aí eu vou. Teve uma mudança de chefia, ficou sem chefe, até que uma hora falou, vai ficando aí. E eu fui ficando, né? Não tinha secretário, não tinha nada, aí eu mesmo
eu batia, era uma máquina de datilografia, batia o ofício, aí tinha que ir lá colocar no protocolo, deixar no... de quem é? É de mim. Pra quem? Pro coisa lá. Tá bom. Aí ele carimbava, aí falou, quem vai levar? Eu falei, sou eu, ué. Não tinha secretário, eu tinha lá levar. Aí a secretária de lá é de quem? É minha. Pra reunião com ele, mas só semana que vem, não, mas eu tô trazendo. Mas é legal, você vai aprendendo o serviço dos outros. Aí foi uma coisa que foi crescendo devagarinho. Então eu fui aprendendo de fato. Não tinha formação em administração, mas eu me cercava de pessoas do nosso time que tinham feito administração hospitalar na GV. Na época era o curso que tinha um outro na saúde pública lá da USP. Mas a maioria tinha feito GV, então eu falava, vem cá, e aí, como é que... E aí vem de novo o interesse, né? Aqui? Interesse em aprender, em ser melhor. Uhum. E fazia em time, tudo em time, né? E no fim, o que eu fazia, no final do dia, eu ficava gerenciando as pessoas. Liderança de novo também. Só gerenciar as pessoas. Ou seja, tudo que você foi aprendendo ao longo da sua trajetória foi contribuindo para você, né, chegar aí aonde estamos hoje. E foi um novo desafio. Eu tô aprendendo pra caramba, porque... Você sempre encontra gente melhor e isso é uma oportunidade para você aprender. E aí você foi fazer o MBA. Nossa, aí tem tanta coisa no meio. Porque essa parte de administrativa depois eu acabei usando na Fórmula 1, que foi por conta do resgate. Ele é chique, gente. Ele trabalha na Fórmula 1. Por conta do resgate, comecei a trabalhar na Fórmula 1 como médico, depois fui coordenar o centro médico, depois fui para diretor médico adjunto, que eu ocupo até hoje esse cargo. Que é você montar a coisa e você facilitar para as outras pessoas. Basicamente, a gente não vai lá na pista atender, a gente coordena a equipe e tal, né? Então, tudo isso, sempre tive essa veia. No momento da minha vida, eu tive um burnout, passei por isso, foi um aprendizado tremendo. Faz quanto tempo? Isso foi em 2013, no final do resgate. O resgate começou com, sei lá, acho que eram 22 médicos, 16 enfermeiros, e nessa época era para quase 1.000 pessoas para o estado inteiro. Então era ampliação, era uma carga muito grande. Eu tinha minha vida, meu consultório, os serviços que eu trabalhava, tinha automobilismo, trabalhava em dezenas não, mas vários lugares, e eu perdi o touch de saber, e tinha minha família, tinha minha esposa, tudo isso você tem que... São aqueles vários pratinhos, né? E o burnout nada mais é do que um pratinho atrás do outro começa a cair. E quem que te resgatou? O que te resgatou? É a pessoa que eu encontrei no segundo ano de faculdade, que é minha esposa, né? Manda beijo, manda beijo pra ela. Que é minha amiga, um beijo, Cláudia. E a pessoa é minha bússola, é meu norte, né? Realmente minha companheira, uma pessoa completamente diferente de mim e que realmente mostra tudo aquilo que realmente eu preciso prestar atenção na vida, né? Muito cuidadosa, tudo, enfim. As pessoas falam, ela é a minha melhor parte. Não, eu acho que eu sou a pior parte. Mas enfim, e claro, eu tive que procurar ajuda, tudo, mas foi muito importante para mim aquilo. Eu fiquei um tempo sabático sem trabalhar, mas eu realmente tirei. Foi quando eu falei, não, deixa o resgate para pessoas agora que estão com essa força, deu meu momento. E alguns anos depois eu falei, agora eu quero estudar, agora eu vou fazer administração. E aí eu fui procurando programas, tudo e tal, eu achei que eu queria fazer alguma coisa fora, queria fazer alguma coisa legal que me desafiasse. Uhum. E eu falei uma vez gravando outro podcast, a ignorância é uma dádiva, né? Quando você não sabe o quão ruim vai ser uma experiência e você acha que tá tudo bem. Tá tudo lindo. Como é que ele mexeu? Porque eu acho que você tá assim. Vocês falaram que era pra não bater, né? Eu tô assim, ó. Gente, eu faço pão, esse aqui é o problema. Onde eu parei? Que a ignorância é uma dádiva. Porque a ignorância é uma dádiva. Eu não tinha a menor ideia do que precisava. Eu achei um programa na Universidade de Manchester, na Inglaterra. E eu falei, que legal, vou ver isso aqui. Fiz um simulado, foi um desastre, né? O simulado da prova, que você tinha que fazer uma prova para poder, o processo seletivo, escrever um essay, escrever por que você quer fazer, enfim, tinha um cerimonial todo. Existia um escritório na época da universidade aqui em São Paulo, que ajudou bastante,
E era um programa que eles tinham um convênio com a GV, então os professores, em algumas matérias, eles vinham para o Brasil para dar as aulas aqui lá na GV. E depois a gente ia para lá para fazer outras, então era em workshops, né? Uhum. O fato é que eu acabei fazendo um cursinho para prestar essa prova, 3 semanas, e um curso rápido, prestei e passei. Falei, beleza, então chegando lá, assim, eu era o mais velho da turma, o mais novo tinha metade da minha idade, o único médico, e eu não sabia absolutamente nada, não tinha ideia. Primeiro, são ingleses da Gema que falam, então não é o inglês internacional que a gente está habituado, que você vê no Netflix, né? Agora tem o Peaky Blinders que dá para saber um pouquinho que eu sofri. Tenta tirar a legenda e vai ouvir um pouquinho, você não vai entender nada. Então tinha hora que metade do dia eu demorava para pegar o sotaque e entender aquilo lá. A outra metade era para entender a matéria que eu tinha perdido na outra metade. Mas eu fui testado. Testado, então aprendi muito de vida também. Né? Mas eu aprendi o conteúdo. No final eu terminei, graças a Deus, fui bem, tudo. Mas me gerou o contato com o nosso CEO, com o Wilgo, e que ele me apresentou a ideia da Caveo aqui. Eu já tinha tido contato com outras 2 startups, tudo. Tinha gostado, mas eu falei, gente, é isso. Essa é a dor que eu sempre tive na vida, meus colegas tiveram. Aí eu falo, não, Sérgio, pode montar um bolo? Eu falo, não quero montar nada, não, eu quero entrar aí dentro, eu quero ficar na operação. Eu quero fazer um episódio com você só contando essa história, porque assim, tem o Doc médico e tem o Doc empreendedor, administrador, e eu acho que tem muita coisa legal pra contar. Eu acho que a gente pode deixar isso pra uma parte 2, me contar toda essa parte de ideologia. Eu acho que você sabe falar muito bem, assim, sobre a ideia da Caveo, da onde a Caveo nasceu, e eu acho que tem muita coisa pra gente explorar nesse sentido. Legal. Mas pra gente finalizar aqui hoje, então, eu queria que você desse uma palavrinha, assim, um conselho. Agora a gente tá chegando no final do ano, prova de residência, muita gente sofrendo, a gente tem muito cliente que tá passando aí por essa etapa. Uma palavra, um consolo, um carinho aí no coração de cada um. Tá chegando no fim. Muito do que vocês que vão prestar a prova de residência agora podiam ter feito, né? Tudo bem, a gente ainda tem um tempinho que você pode se dedicar e aprender, mas muito disso era do primeiro ano até o 6º ano. Relaxem. Hoje a disputa para residência é ferrenha, né? O número de vagas é muito menor do que a quantidade de candidatos, mas a experiência, não existe perder tempo na vida, sabe? As experiências estão aí para a gente crescer. Eu gosto muito independente da fé que as pessoas possam ter, mas tem uma parte daquele filme o Morgan Freeman sempre é Deus, né? Nos papéis que ele faz, aquele ator americano, um ator. Ele que é aquele o rapaz, de repente ele vira o novo Noé e ele constrói uma arca. É um filme americano, um filme inocente, mas tem uma parte do filme que a esposa tá lá chorando porque o marido resolveu era um cara que trabalhava na legislação de uma cidade, na Câmara dos Vereadores, e de repente começou a construir um barco no ano 2020. E aí a mulher vai lá tomar um negócio, tá super deprimida, meu marido ficou louco, tal. Aí o garçom, que é o Morgan Freeman, aparece, ele é Deus, de novo, né? E aí ele aparece lá e fala, tal, não, porque, poxa, Deus, nessa hora. Ele falou assim, veja, Deus não vai arrumar a tua vida, mas ele vai te dar a oportunidade para arrumar a tua vida. Independente de acreditar que é Deus, que é a divindade, que é o universo, pode ser qualquer Buda, que é Maomé, não tem... As experiências da vida vêm para tornar a gente melhor. Então o fato de você não passar numa prova, eu vou perder um ano da minha vida estudando, não vai perder nada. Ninguém se arrepende de passar um ano trabalhando e estudando. Porque a porta que vai se abrir, às vezes, ela é absolutamente diferente. Absolutamente diferente. Quantos minutos eu tenho para contar uma história? Você tem o seu tempo. Não, eu vou contar uma história. Tranquilo. Vou contar uma historinha. Tem no Instagram fácil, mas eu vou contar aqui, né? Um senhor, ele tem uma fazenda de cavalos. Tinha 2, 3 pangarezinhos lá. Um belo de um dia, um alazão apareceu. Cavalo lindo, maravilhoso, apareceu. Ele pegou e colocou
na baia. Aí os vizinhos vieram, rapaz, mas que sorte. Cavalo lindo, tudo. Que bom ele. Falou, pode ser bom, pode ser ruim. Aí no outro dia o cavalo fugiu. O cara procurou, falou, caramba. Aí os vizinhos, poxa, que azar, né? O cavalo fugiu, ele falou, pode ser bom, pode ser ruim. Passou uma semana, o cavalo apareceu com mais 20 cavalos da trupe dele. Todos alazões lindos. Rapaz, que beleza, 20 cavalos. Ele falou, pode ser bom, pode ser ruim. Ele começou a adestrar os cavalos com o filho. Aí o filho caiu e quebrou a perna. Puxa, seu filho quebrou a perna, né? Ele falou, pode ser bom, pode ser ruim. Passou um tempo, o exército veio para convocar o filho dele para ir para a guerra. Mas ele estava com a perna quebrada. Ele falou, puxa, que bom, né? Pode ser bom, pode ser ruim. Quer dizer, Ou seja, o que pode parecer extremamente amargo hoje na tua vida, amanhã pode ser uma experiência que vai ser um néctar. E a gente não sabe. e eu gostei muito que você usou a palavra assim, que às vezes a porta que vai se abrir, ela é completamente diferente. Eu gostei dessa palavra diferente, porque não é aquela positividade tóxica de falar, positividade tóxica de falar assim, não, a porta que vai se abrir é muito melhor. Não necessariamente é melhor ou pior, né? Não tem esse juízo de valor, é diferente, né? E às vezes o diferente que vai te acrescentar alguma coisa. Então eu achei. Melhor é a cereja no bolo que está na nossa mão. Nem sempre a gente enxerga. Isso aí. A porta é diferente, ela vai se tornar melhor quando a gente resolver, por nosso trabalho, nossa vontade, nosso propósito, colocar a cereja. E o nosso interesse. Exatamente. Muito obrigada. Foi um Obrigado a prazer. você, viu? Parabéns. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem por aqui, de olho, que a gente vai postando mais coisa pra vocês. Um beijo. Sozinho.